Olá, gente boa! Você está no canal Balaio Literário. Hoje, com a indicação de um livro que eu gostei bastante, Um Rei entre os Pobres, o amor de Jesus transformando pessoas simples em cidadãos do reino de Deus. É um livro de Johnny Moore, um livro que me surpreendeu. Eu vou estar falando dele agora. Um Rei entre os Pobres, essa é a indicação da semana de livro para a sua edificação espiritual. Esse livro me surpreendeu porque, apesar de estar sendo lançado por uma editora que nós chamamos de editora secular, a Thomas Nelson Brasil, é um livro que fala a história da graça de Deus através de um pastor chamado Johnny Moore. Ele escreve aqui sobre o que é a graça, ele escreve aqui sobre como nós devemos se alimentar da graça de Deus, como nós, como servos de Deus e cidadãos do reino, devemos aprender com Cristo, como ele de fato foi gracioso e ele é a própria encarnação da graça. Esse livro eu indico para que você possa de fato compreender o que é o Evangelho. Você precisa entender que a graça de Deus é maior do que tudo. E muitas vezes é um assunto que nós não conseguimos compreender o que é de fato a graça de Deus, o que é que isso significa para nós, o que isso de fato na prática tem que ser. Se você tem curiosidade de saber o que é a graça de Deus, não deixe de ler, de comprar, de adquirir esse livro, Um Rei entre os Pobres. Você vai se surpreender com aquilo que o autor desse livro, John Moore, fala com relação à vivência da graça. Você precisa compreender que ser cristão não é simplesmente você conhecer certas doutrinas, ou viver dentro de uma igreja, ou ser batedor apenas de ponto no final de semana da sua vida eclesiástica. Exercer a graça, viver a graça, praticar a graça é o mais importante para a sua vida como cristão. Eu separei aqui apenas um pequeno trecho, para que você possa entender um pouquinho do que fala este livro. Diz assim, na página 50. Existem dois tipos de profeta. Há profetas que ficam nas esquinas das ruas e proclamam suas mensagens no maior volume possível. Protestam, exibem banners, interrompem conferências de imprensa e calam aqueles que discordam deles. São atrevidos e acreditam que se fizerem bastante barulho e forem agressivos, as pessoas acreditarão e mudarão. E o mundo será corrigido. Todos nós já encontramos esse tipo de gente. Geralmente andam com bíblias enormes e enfiam o dedo na nossa cara. Estão sempre prontos para apontar uma pilha de pecados que negligenciamos e usam a culpa como um malho para nos espancar em direção à santidade. Conhece pessoas assim? Eu conheço um monte. Mas ele continua. Há, entretanto, os profetas que exercem seu ministério com coragem, mas que o fazem com graça. Em vez de gritar, sussurram a palavra certa, no momento certo, da maneira certa. E essa palavra é como um bisturi que expõe o centro do nosso ser. Ao invés de ignorarmos suas mensagens, nós as ouvimos. E elas nos incitam a repensarmos nossa conduta e a mudarmos nossas vidas. Jesus era esse tipo de profeta. Sim, sempre visava acertar a jugular, mas escondia sua pequena ogiva nuclear numa linda parábola aparentemente inofensiva. Suas palavras alcançavam seu objetivo porque eram estratégicas, não porque ele fazia tanto barulho que era impossível ignorá-lo. No caso de Natanael, tudo que Jesus teve que fazer foi mencionar a figueira como que de passagem, mas era figueira. Para Natanael, aquela afirmação simples teve um significado profundo. Quando esses profetas falam,
de repente temos a impressão de que essa mensagem vem de Deus e de que precisamos decidir se a aceitamos ou a rejeitamos. Será que você precisa de menos coragem para falar verdadeiramente, com graça, do que para postar-se na esquina de uma rua e gritar verdades duras, nada populares? Certamente não. Jesus era extraordinariamente corajoso. Não era agressivo, nem fugia de conflitos. Não começava seduzindo ou despertando a curiosidade dos ouvintes que estava prestes a abalar. Na verdade, entrava diretamente na cova dos leões, encarava os hipócritas religiosos enquanto passava por eles e então, de modo que ainda conseguiam ouvi-lo, ensinava uma verdade a seus discípulos totalmente contrária à que esses mestres estavam ensinando. Ora, Jesus zombava das inconsistências deles e os desafiava dizendo que a teologia popular deles era um caminho que levava ao inferno e não ao céu. Nisso, Jesus não foi muito discreto. E aí, se você quer saber mais, adquira o livro Um Rei entre os Pobres, para que você possa conhecer cada vez mais sobre a graça de Deus. Se você gostou dessa nossa indicação, dê um joinha em nosso canal, não deixe de se inscrever e compartilhar entre seus amigos nas redes sociais. Espero que você possa adquirir este livro, Um Rei entre os Pobres, para que você possa, como eu também, tentar viver cada vez mais a graça de Deus no dia a dia, na praticidade e não apenas fechado em nossos ambientes religiosos e denominacionais. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.